E aí, galera, estamos conectando aqui ao vivo nessa segunda-feira. Vamos conversar hoje com a Elga, que já está chegando aqui para conversar com a gente. Hoje o nosso papo é sobre economia criativa na prática. Isso mesmo, a gente vai conversar com a Elga, ela que sabe muito sobre economia criativa, direto de Joinville, é palestrante, a nossa amiga Elga. Tá chegando aqui, ó. Já está conectando com a gente. Conectado já. Benhur, Caio, valeu, querido. Trace Aranha, obrigado também aí pela audiência. Decor Ferro, Felipe, direto de Blumenau. E agora sim, Elga chegou. Muito boa noite, Elga. Oi, boa noite, querido Maurício. Sempre muito bom estar contigo, estar aqui falando do assunto que eu gasto pouco, né? Exatamente, Elga. Uma das primeiras lives desse nosso ano de 2021 tem que ser sobre economia criativa. Esse tema que a gente falou tanto nos últimos 2 anos, inclusive a data de hoje, Elga, é em razão também dessa nossa amizade e parceria completar hoje 2 anos. Sabia disso? É verdade, lembra? É verdade. Meu Deus, o tempo está voando, né, Maurício? Exatamente. Está voando. O tempo passa, né? Pois é. O tempo passa rápido, mas nos últimos 2 anos, economia criativa foi um dos assuntos que a gente mais conversou tanto aqui, tanto no Facebook, quanto também no nosso grupo do Café Criativo lá no WhatsApp. Deputada Dirce, olha, sabe que demorou. Obrigado. Demorou bastante para esse conceito começar a se consolidar no Brasil, né? Por uma série de questões. Mas, ultimamente, nos últimos anos, como ela tem comprovado que realmente ela é um impulso, é um vetor de desenvolvimento, ela está se consolidando. Ainda bem, né? E esse ano é o Ano Mundial da Economia Criativa e do Desenvolvimento Sustentável. E com todos os desafios que as atuais prefeituras têm, que os governos têm, a economia criativa ela vem abrir novas frentes, novos olhares e novas possibilidades, porque ainda é uma vertente que não foi muito explorada, né? Não foi muito aproveitada. E o momento pede urgência, né? Com todo o retrocesso econômico, todos os problemas sociais que se agravaram com a pandemia, a gestão pública tem que se reinventar, ela tem que se inovar, né? Trazendo novas possibilidades na forma de fazer gestão. Né? Elga, e conta pra gente, antes de iniciar essa nossa entrevista, esse nosso papo, que claro, conta com a participação de todos, de todas vocês, mandem perguntas, interajam com a gente, mas antes de começar, né, responde aqui pra gente por que economia criativa é um termo, é um conceito muito prático que tem tudo a ver também com os pequenos municípios catarinenses. Não só com os grandes municípios, porque muita gente olha esse termo e pensa que não tem como aplicar nos pequenos e médios municípios. E também tem, né? Não, dá sim. Isso dá para ser aplicado em qualquer instituição, em qualquer tamanho de cidade, em qualquer município, inclusive em grupos e até em pequenos bairros. Eu vou começar falando sobre a diferença da economia da cultura e economia criativa, porque o pessoal faz muita confusão, né? Então, economia da cultura é toda a movimentação econômica, financeira, dinheiro, que os setores da cultura geram. Por exemplo, quando você contrata uma peça de teatro, né, quando se monta uma peça de teatro, a gente contrata criativos, que são os atores, o diretor, que fazem parte disso, mas também contrata não criativos, que são o marceneiro, é o eletricista, é o técnico de som. Isso a gente chama de cadeia produtiva, é uma cadeia produtiva que é acionada. E quando você aciona esta cadeia produtiva, você promove uma circulação de dinheiro, porque você paga essas pessoas. E essas pessoas, por sua vez, pagam outras coisas, insumos que compram, e até nas questões particulares, por exemplo, supermercado, escola, né? Então, quando você começa a mapear tudo que é pago a partir do momento que você monta uma peça de teatro, é uma rede intensa, é uma cadeia muito grande, que promove uma geração econômica no território, faz a economia do território circular. Isso é economia da cultura. Economia criativa é a economia do conhecimento. É fazer com que todo o conhecimento, esse conhecimento não é só o de academia, é o conhecimento da experiência, é o conhecimento de erros e acertos, é o conhecimento que envolve saberes populares, né, saberes e fazeres populares. Quando você circula esse conhecimento, você aumenta o repertório,
Porque aí você junta o que você sabe com o que eu sei, oba, e a gente aumenta nosso olhar, as nossas percepções. E esse aumento de repertório é que estimula a criatividade, e a criatividade estimula a inovação. Então, a economia criativa é um conceito maior. A economia da cultura está inserido nela, porque os setores que movimentam isso são movidos por um cerne de criatividade, né? Mas eles podem movimentar apenas a economia da cultura ou através dessa movimentação da economia da cultura, a gente também impulsiona a economia criativa. Então isso é só para a gente alinhar os conceitos para a conversa ser bem produtiva. Helga, uma outra dúvida, né? Você acabou de dizer para a gente que esse conceito ele não é muito novo, né, no Brasil e nem tanto, né? Mas você já percebeu administrações públicas aqui em Santa Catarina ou no Sul, para a gente, né, ampliar um pouco, colocar isso em prática? Porque muitas vezes, né, os gestores, os amigos que estão acompanhando a gente desde já, podem achar que esse conceito é muito distante dos municípios catarinenses. Não, você já viu experiências concretas por aqui? Sim. Ó, nós temos Itajaí que está dando um baile, nossos amigos de Itajaí já conseguem comprovar que o investimento feito no Porto rende menos do que investimento feito na cultura, salvo as devidas proporções, mas digamos que percentualmente, né? Então, eles já estão, nós já temos exemplos, Camboriú também já tem algumas ações, Blumenau também já tem algumas ações, Florianópolis também. Embora essas ações, eu acho que a única que está partindo de gestão pública, na verdade, é Itajaí. Itajaí está fazendo a partir da estrutura da Fundação Cultural. Os outros ainda são os movimentos mais isolados, mas é questão de tempo de se fortalecer. E, Helga, onde que entra a importância das leis de incentivo à cultura nessa história toda? Por que é tão importante ainda discuti-las? Então, quando a gente fala em economia criativa na gestão pública, a gente fala, tá, mas por onde eu começo? Qual é o ponto de partida para que eu possa fazer um trabalho consistente? Uma vez que a gente está falando de conhecimento, que é uma coisa intangível, como é que eu faço isso tudo acontecer na gestão pública? Bom, quando a cidade tem sistema de desenvolvimento pela cultura, ela já tem uma potente ferramenta, porque o sistema, ele não é só edital de fomento, ele é formação, ele é observatório, ele tem o plano de cultura que pode ser o norteador das ações de economia da cultura e economia criativa, ele tem essa conversa que é entre setor público, setor privado e sociedade civil, né, que todos aí fazem parte dessa construção desse plano. Então, o sistema, ela é uma ferramenta maravilhosa que, a partir da questão da formação, levando a formação primeiro para a gestão, para os próprios gestores públicos, depois para a classe artística, envolvendo depois a sociedade civil sobre como funciona o mecanismo da economia da cultura e economia criativa com esses impactos, aí a gente está começando a fazer essa engrenagem funcionar, né? Então, assim, quem tem sistema de desenvolvimento pela cultura está ótima, mas para quem não tem, é possível se começar com movimentos menores, com editais apenas, ou editais de fomento, a partir, inclusive, de Lei Rouanet, mas é mais difícil por causa da captação. Podemos fomentar incentivos diretos dos principais, do setor privado da cidade, porque esse setor privado também vai sentir que esse retorno vem através dos dividendos que são gerados dessa movimentação econômica que é feita. Além disso, Maurício, as cidades estão com desafios gigantescos, né? Nós temos 3 problemas principais: desemprego, problemas sociais e saúde mental. A cultura, esse movimento que se faz da economia da cultura e economia criativa pode contribuir imensamente na solução desses 3 problemas. Ela não é a solução, mas ela pode ajudar nesse processo, né? Primeiro, a movimentação. Quanto mais se investir na cultura, mais se movimenta a cadeia, mais geração de dinheiro, né? Se nós aproveitarmos essa movimentação da cultura e aliarmos impactos sociais e culturais na construção, que isso aí seria uma outra live para a gente explicar direitinho como essa cadeia funciona, né?
Mas, a partir de toda essa movimentação, a gente acaba acionando os conhecimentos, acaba agregando valores sociais, acaba agregando valores culturais que já fazem parte da economia, da economia criativa. Com isso, a gente ajuda a resolver os problemas de desemprego e renda, porque a gente abre novas frentes de trabalho. Vou dar um exemplo. Um grupo de costuras em um bairro de área de vulnerabilidade, ele pode participar de um processo de desenvolvimento de um projeto para teatro e ali se capacitar para desenvolver figurinos de época, por exemplo. Entende? Então, a gente passa uma capacitação, cria um núcleo de referência e gera um novo trabalho. Na parte emocional, saúde mental, o exercício de qualquer uma dessas atividades criativas é muito lúdica. Ela impacta diretamente nos sentidos, impacta na forma como você sente. Tem um projeto que eu gosto muito, que é o Teatro Playback, onde você pode até transmutar todas essas emoções. Então, não tem, acho que hoje, uma força mais potente para auxiliar no problema da saúde mental do que a arte, né? Do que o processo artístico. Helga, eu tenho 3 perguntas aqui para ti, justamente sobre a prática, né, da economia criativa na gestão pública, mas antes eu quero agradecer a audiência do William, obrigado, professor William, do Leandro, aqui de Florianópolis, do Rafa Batschauer, lá da região do Vale, grande abraço para o Rafa, obrigado Marta, obrigado Décio, obrigado Felipe, Iraci, nossa amiga aí de Joinville, pessoal de Joinville está de olho aqui, na nossa live, obrigado. Felipe, parceiro do ativismo cultural. Obrigado, David. Obrigado, Lucy Mendes. Obrigado, Raga. Enfim, a galera está conectada aqui e vão encaminhando perguntas, vão interagindo com a gente. Não. A pergunta de agora, Helga, é a seguinte, né? A gente está falando muito sobre economia criativa na cultura, mas economia criativa é um termo, é um conceito muito prático que a gente consegue aplicar a todas as áreas da gestão pública, não é verdade? E como é que é isso? Por que para muitos economia criativa é um conceito exclusivo da cultura? E, na verdade, não é. A economia da cultura é uma questão exclusiva da cultura, porque é a geração econômica que é feita pelos setores criativos. Isto é ligado apenas à questão da cultura. Agora, a economia criativa, como é circulação do conhecimento, ela cabe em qualquer área. Eu vou trazer um exemplo prático, né? Eu fui até recentemente coordenadora do Museu de Arte de Joinville. Porque eu sei que tu tem feito muitos cursos, né, sobre essa questão de gestão criativa e colaborativa também. Antigamente se falava muito sobre gestão participativa. Hoje se fala muito sobre um pós-conceito, que é a gestão, né, de colaboração. É mais ou menos isso? É mais ou menos. Se a gente levar em conta esse conceito, que é a geração do conhecimento, que abre percepções, repertório e tudo mais, quando a gente traz isso para a gestão criativa, que foi o que eu apliquei no Museu de Arte durante a minha gestão, como é que foi isso na prática? Então, eu tinha uma equipe multidisciplinar. Isso é sempre interessante, a gente conseguir montar uma equipe que tenha diversos conhecimentos diferentes. E trabalhar de uma forma bem participativa, quer dizer, os problemas, as ideias, elas são discutidas por todos. O que isso traz de grande benefício? Com diversos olhares, você diminui muito a possibilidade de erro de um processo de gestão. Sempre quem tem a liderança, ele já tem a liderança é uma habilidade, né? Então, cabe a essa liderança de ter a sensibilidade de trabalhar como um maestro destes conhecimentos e conseguir trabalhar para que se refinem as melhores ideias, né, ou se conduza de uma forma de aproveitar ao máximo este conhecimento todo que a equipe tem em prol do trabalho ou da solução que nós estamos procurando, né? Então, ele ajuda bastante. No Museu de Arte, em 10 meses, nós conseguimos reconstruir toda uma estruturação administrativa com essa metodologia. E eu defendo isso, inclusive, para o setor privado, até uma administração doméstica é muito mais leve quando a gente tem essa participação colaborativa e participativa, né? Então, isso entre secretarias, por exemplo, Maurício, o que acontece hoje? O que acontece convencionalmente? A Secretaria da Saúde vai, por exemplo, no meu bairro, Vila Nova, eles vêm aqui e fazem um programa. Aí vem a Secretaria da Saúde e faz outro programa.
Aí vem a cultura e faz um outro programa. Se a gente aplica a gestão participativa colaborativa, o que, que vai acontecer? A gente vai trabalhar de uma forma mais próxima, vai conhecer melhor os desafios de cada área, vai evitar muita perda de dinheiro público com 300 pessoas fazendo o mesmo trabalho, ele pode ser dinamizado, né? São especialidades diferentes, mas podem ser dinamizados, de algum, né? Um contribuindo com o outro, e todo mundo ganha. Né? Esse é um princípio básico da economia criativa, todo mundo ganha, a gestão pública, o setor privado, a sociedade civil, sabe? Todo mundo está envolvido, ganha. Então, a gestão criativa é hoje uma forma de gestão que está sendo defendida mundialmente. Né? Certo. Elga, uma outra pergunta, né? Se fala muito agora em retomada econômica, né? Por que a economia criativa ela é estratégica para essa retomada econômica, principalmente para os municípios? Porque a gente sabe que recursos esse ano vai ter que ser muito criativo, né, para conseguir, por uma série de questões. Vamos olhando a economia criativa como estratégia, né, dentro do município. Se a gente aplica essa gestão criativa e trabalha de uma forma mais colaborativa, o primeiro passo realmente seria colocar os objetivos da gestão. Qual que é o maior problema da cidade, por menor que ela seja ou por maior que ela seja, quais são os principais problemas? Né? Por exemplo, desemprego, é a violência, é a saúde pública, enfim, se definir quais são as principais metas, porque é impossível a gestão pública dar conta de tudo, né, Maurício? Então a gente tem que colocar objetivos para ser mais efetivo e também atingir os problemas que são mais graves. Uma vez que se define essa meta e se começa a trabalhar dessa forma colaborativa, você agiliza os processos, você tem mais assertividade, porque são muitas cabeças trabalhando no mesmo objetivo, você dá um retorno para a sociedade civil que é mais consistente, né, porque a sociedade civil vai estar fazendo parte desse processo. Então, uma forma de você aplicar a gestão criativa, ou seja, a economia criativa na busca dessas soluções em conjunto com a sociedade civil e em conjunto com todas as secretarias, todos no mesmo objetivo, todos numa mesma meta. Vão ser vários objetivos, mas aí a gente vai organizando internamente de acordo com o tamanho da cidade como trabalhar, né? Sim, Elga, inovação, né? Hoje a gente vê vários municípios, né, aqui de Santa Catarina que despontam em inovação. Inovação e economia criativa, o que tem a ver? Tudo a ver, né? Porque uma vez que a gente está circulação, conhecimento, aumentando o repertório, estimulando a criatividade, é isso que leva ao processo de inovação. A única coisa que eu sinto, que eu tenho participado de algumas discussões, é que nesse processo de inovação tecnológica, em que o Estado desponta muito forte, ele não está conectado com algumas realidades da cidade. Então, por exemplo, quando a gente está nesse processo de economia criativa a partir de problemas da cidade, né? A gente vê uma desconexão. Nós temos muitas startups, muitos polos tecnológicos, mas com muitos trabalhos, até startups sociais, mas de alguma forma está faltando uma conexão com a área da cultura ou com a área de desenvolvimento econômico para que a gente possa usar esse potencial tecnológico a favor da solução dos problemas da cidade. Será que eu me fiz entender? A gente está em caminhos paralelos e diferentes, a gente precisava se conectar mais. Certo. Qual a tua dica prática, né? Então, para esses municípios que hoje estão atuando e despontando tanto em inovação? A Grande Florianópolis, por exemplo, é um exemplo disso, né? Nos últimos anos. Eu acho que o sistema, vou voltar ao sistema de desenvolvimento pela cultura. Como ele tem os conselhos, tem os fóruns, esse sistema ele foi desenvolvido há cerca de 20 anos. Claro, ele precisa ser atualizado. Ao meu ver, falta uma participação maior do setor privado e também uma participação de representatividades locais de territórios, de bairros, né? Mas a partir do momento em que você pega um sistema e faz com que ele realmente funcione como ele foi desenvolvido, o que funcionou muito bem por alguns anos, né? Você consegue estabelecer esses diálogos com mais proximidade. E isto vai ajudar para que a gente consiga conectar mais as potencialidades que a cidade tem para a solução de problemas. E nesse processo, para a gente começar esse processo, os setores criativos
que aí games e softwares e aplicativos fazem parte dos setores criativos de propriedade intelectual. Eles são importantíssimos que eles estejam bem presentes dentro do sistema, acompanhando esses processos. Elga, daqui a pouquinho nós vamos conversar sobre turismo, a importância do turismo, né, na economia e a correlação entre turismo e economia criativa. Mas antes, vamos agradecer aqui a audiência, a atenção, o carinho do Marcos, Felipe Duarte, obrigado, Leonora, obrigado, Clária, o Roberto está aqui com a gente também, Márcia, oi, obrigado Roberto. pela audiência, o pessoal está aqui conectado com a gente desde o início da nossa live. Lembrando que ela vai ficar na íntegra no YouTube e no IGTV também, para todo mundo poder assistir, mesmo depois, assistir, né, mais vezes também. Agora, Elga, antes da gente conversar sobre turismo, que eu sei que muitos que estão aqui estão interessados, né, e indiretamente atuam nesse setor, vamos falar um pouquinho sobre a seguinte questão, a participação, né, do poder público, a participação entre sociedade e poder público, porque eu escuto muito de vários gestores essa reclamação, né? A distância que existe e a resistência também na participação. Como estimular mais essa participação? Valeu, Diego, pela audiência aí também direto de Brusque. Tem um projeto que foi muito legal, que eu acompanhei desde o começo, que é da Agosto Cedo Ribeira, que foi feito lá no Vale do Ribeira de São Paulo, e que tinha esse grande desafio, porque eram 22 cidades, uma pobreza imensa, e hoje é o Vale do Futuro, em função de um trabalho que foi feito, um trabalho estratégico de desenvolvimento pela economia criativa. A proximidade, ela tem que ser feita pela valorização. Cada bairro, cada território dentro da cidade tem potencialidades, tem valores. Sejam festas populares, seja a forma como elas se relacionam, seja a gastronomia. Em cada bairro, eu acho que um grande erro é ver sempre a cidade como uma coisa só. Ela nunca é uma coisa só, por menor que seja. Ela sempre tem diversos territórios. Então, quando a gente começa a trabalhar desses pequenos ecossistemas, valorizando cada pequeno ecossistema, que aí entra novamente os sistemas, editais de fomento para valorizar as festas populares, para valorizar os saberes e fazeres locais de cada território. Aí você começa a trabalhar com autoestima. Hoje o brasileiro está com a autoestima muito baixa em função dessa situação toda, né? É uma forma da gente melhorar essa relação, né? Aproximar mais a sociedade civil novamente da gestão pública. Porque, afinal de contas, a gestão pública está lá, que era para trabalhar para a sociedade. E houve esse distanciamento, né? Aqui no Brasil, as coisas são meio distantes, às vezes, da gestão e das necessidades da sociedade, né? Então, a gente precisa fomentar essa aproximação, ao meu ver, através do trabalho desses saberes, dessa questão local, e uma vez que a gente consegue fazer com que a sociedade civil compreenda quanto isso é importante, quanto isso gera economia, quantas outras questões podem acontecer em torno daquilo que eles têm ali no território, eu acho que o resto acontece de uma forma espontânea. Elga, certa vez, ano passado ainda, eu ouvi uma fala tua sobre a importância da gastronomia, né, do setor gastronômico na retomada econômica. E se a gente observar, né, as grandes festas aqui do estado, a gastronomia é o prato principal, literalmente, das festas, né? E como, então, incluir mais o setor gastronômico na cultura e no turismo? Porque, bom, a cultura, a gastronomia é uma representatividade muito clara, né, da cultura local, né, dos hábitos locais, né? E, claro, eu acho que a história dessa gastronomia e o processo de imigração que a originou, porque a gente tem muitos sabores aqui que vêm de muitos processos, existem várias formas de valorizar essa gastronomia para que ela também seja um objeto interessante de turismo. Porque o que é o turismo? O turismo acontece porque existe uma singularidade cultural que é atraente, ou uma paisagem cultural, que hoje já existe, né, a paisagem cultural. Então, o turismo está fortemente calcado nas questões culturais, né? O que a gente vê que é uma dicotomia também é a supervalorização do turismo em detrimento à cultura, porque no turismo é mais fácil você metrificar os impactos financeiros, né? É mais fácil você fazer esse cálculo do que no caso da cultura. A cultura, ela tem muitas questões intangíveis, que são os impactos gerados pelo bem-estar social, né? Os impactos sociais.
Os impactos econômicos são mais fáceis. Então, e no turismo, a gente também consegue fazer esse movimento todo de economia criativa? É possível? Eu acho que ele está intrínseco, sabe? Porque a partir do momento que você tem uma valorização do território e você descobre saberes e fazeres interessantes, isso acaba sendo um produto de turismo. Porque o turismo hoje não é mais, ai que lindo, um turismo de apreciação. Ele é um turismo de experimentação, um turismo de conhecimento. As pessoas querem mais do que, ai que bonito, né? Hoje a gente quer, né? Existem diversos segmentos dentro do turismo, mas acho que este que quer mais do que só olhar uma coisa bonita é o que está predominando. Então, quanto mais a live tem que ser inteirinha sobre turismo, porque o turismo de vivência ele desponta. O nosso estado, por isso que algumas regiões aqui do nosso estado, em janeiro, né, estão fazendo esse sucesso todo e outras menos. É interessante a gente discutir esse conceito, viu? Essa tua crítica tão positiva sobre o turismo. Eu vou trazer um exemplo prático, né, para o pessoal entender. Numa região de Paraty, por exemplo, tem uma forma diferente de se fazer a pesca, uma forma que eles desenvolveram, os pescadores ali da região desenvolveram para fazer a pesca. E os pescadores estavam sofrendo bastante com a dificuldade, né, do próprio peixe, uma série de questões. Então, para um movimento de economia criativa e turismo que partiu ali do centro de Paraty, o que foi desenvolvido? Um programa onde as pessoas vão, sempre grupos muito pequenos, chegando a ser assim, uma coisa mais individual, assim, de famílias. Ele vai para a casa do pescador, ele dorme na casa do pescador, toma o café do pescador, sai com ele para pescar, volta com ele da pesca, porque aí ele vai aprender todo esse olhar que o pescador tem das águas, todo esse conhecimento que ele tem, ele vai estar passando dessa saída, né, de pesca. Na volta, ele vai estar elaborando a comida junto com o pescador, vai estar tomando a pinga do engenho local, a farinha do moinho local. Entende? Então, isso é um turismo que tem uma grande potencialidade para ser desenvolvido. Ganha o pescador, ganha o turista, que sai dali com um conhecimento diferenciado, ganha a cidade, né? Então, esses são pequenas... porque a pandemia ainda vai demorar um bom tempo, então a gente vai sair do turismo de massa, né? A gente vai entrar num turismo um pouco mais, um pouco diferenciado, né? Com certeza. Outra questão... Quero agradecer aqui antes a audiência do Bruno Pacheco, que é o vereador mais votado de Imbituba e que desenvolve um trabalho muito criativo, que é referência para o Estado. Viu? Obrigado, Bruno. Sexta-feira, a entrevista é aqui com ele, às 7h30 da noite. Que bom. Obrigado aí por 7 horas. Sexta-feira, 7 horas da noite, entrevista com o Bruno Pacheco, direto de Imbituba. Ele que desenvolve um trabalho que tem muito a ver com isso que a gente está falando aqui hoje, né? Gestão criativa e colaborativa. E tem uma outra questão do turismo também, Maurício. Por exemplo, Joinville. Nós temos aqui uma cidade que tem 36 bairros, eu acho. Nós temos no bairro, na região do Itinga, o Boi de Mamão. E temos lá em Piraberaba o Bandoneon Festival, o Bandoneon. O bandoneon nunca se apresentou no Itinga, nem o Boi de Mamão em Piraberaba. Então, tem um turismo interno que pode ser fomentado a partir dessas singularidades culturais que se apresentam em cada território, sabe? Então, são pequenos movimentos de turismo que cabem até nesse momento de pandemia, dá para a gente organizar de alguma forma, né? Com alguns protocolos, que vão ajudar muito para que a cidade se conheça e a cidade se fortaleça com esse conhecimento sobre si mesmo. Né? Me fiz entender? Elga, olha, esse assunto vai render uma live inteirinha em breve. Fiquem ligados, porque logo vai ter uma live inteirinha sobre economia criativa para o setor do turismo, que muita gente que está aqui indiretamente atua nesse setor. Mas uma pergunta que nos chegou aqui é do Gabriel, de Camboriú. O Gabriel, ele é gestor em Camboriú, ele pediu para a Elga repetir e explicar novamente sobre o conceito de gestão colaborativa. Ele quer saber o que é uma gestão e como seria uma gestão colaborativa na prática. Tá, o que é a gestão colaborativa na prática? É realmente a gente conseguir fazer tal conexão dentro do próprio grupo de trabalho e com as secretarias das outras demais secretarias, para que a gente tenha um maior trânsito de informações, possa desenvolver programas num conjunto maior, não só programas da secretaria. Por exemplo, saúde mental é um problema sério hoje. Então, a cultura ela tem excelentes ferramentas através
dos setores criativos. Então, vamos conversar com assistência social, vamos conversar com a saúde, vamos conversar com o desenvolvimento econômico e ver o que eu posso fazer com esse potencial que eu tenho aqui na minha Fundação Cultural, que pode contribuir para o problema da saúde mental, ao mesmo tempo que também pode ajudar o desenvolvimento econômico. Como é que eu faço com que isso cresça ou isso possa gerar esses impactos que eu preciso para resolver alguns assuntos. Então, isso é uma gestão mais colaborativa, porque, via de regra, até pouco tempo, cada secretaria faz os seus programas e cada uma quer mostrar seus resultados. Então, a gente sai dessa questão individualista e passa para uma visão mais coletiva, né, e participativa. Deu para me explicar? Qual o papel dos conselhos municipais, dos conselhos temáticos, nesse processo? Os conselhos, eles são primordiais, porque eles vão estar gerenciando, ajudando a alinhar o pensamento da gestão com a necessidade da sociedade civil da cidade. Porque nem sempre a gestão consegue ter todos esses olhares e saber o que está acontecendo ou saber o que a sociedade quer. O conselho, ele é uma ferramenta essencial, né? Porque ele vai fazer essa mediação, ele vai ajudar a ajustar entre o que a gente tem, o que a sociedade quer e como fazer isso de uma forma que seja boa para todos os atores envolvidos. Helga, alguma experiência que você já viu, né, fora e que você sonha, deseja um dia em aplicar ou adaptar aqui para Santa Catarina? Algum exemplo de fora? Eu não entendi. Que você já viu? Algum exemplo, né, de gestão pública que você já viu na prática, né, com economia criativa? Pode ser até fora do Brasil, algum exemplo que você sonha adaptar aqui para a nossa realidade? Olha, o que o pessoal de Itajaí está fazendo é muito 10, tá? Eu acho que o movimento que Itajaí está fazendo é exatamente aquilo que eu defendo, tá? Eu acho que a gente já está vendo isso acontecer. A gente já tem embriões disso em Balneário Camboriú também, né? A Bia fez um ótimo trabalho ali de movimentação. Nós temos um movimento em Blumenau, na região do Vale Europeu, que é o SC Criativa, que também se movimenta muito bem. Nós temos a Janete em Penha, que começou também um movimento. Então, eu acredito que cada estado, cada território tem o seu jeito, sabe? Importar um modelo de fora não vai dar certo porque a nossa cultura é diferente. Cada cidade tem o seu perfil cultural, né? Mas esses mecanismos ou formas de fazer, a gente pode se inspirar, né? Eu acho que Itajaí está fazendo o melhor trabalho dentro do que eu vejo como aquilo que eu gostaria de fazer, né? Agora, o que eu gostaria mesmo é de ver o sistema de desenvolvimento pela cultura funcionar com toda a potencialidade, impulsionando a economia da cultura e a economia criativa e mostrar, se comprovar para a cidade que, por exemplo, os 2 milhões investidos vão voltar 4, 5 ou 6, dependendo de como a gente administra isso. Esse é o meu sonho, a gente poder comprovar, fazer um trabalho que tenha as métricas necessárias para comprovar isso. Com certeza, que está aí, né? É a prova de que economicamente traz resultado, né? Muitas ações estão mostrando isso há muito tempo. Sim. Eu acho que é uma questão que tem que se levar muito a sério, porque hoje as prefeituras todas estão com problema financeiro. E os sistemas e os editais de fomento, com esse olhar da economia da cultura e economia criativa, têm condições de melhorar, de trazer retorno que pode ser investidos na própria área. Eu tenho 2 exemplos práticos, já que Salvador consegue 5 milhões para cada 1 milhão investido. Então, ele consegue esse retorno imenso, porque já está há muitos anos trabalhando nessa visão. E o Festival das Nações de Goiás, também depois de 3 anos de trabalho, introduzindo o conceito, preparando os gestores, preparando os atores, tudo, ele conseguiu, no último festival, 7 milhões para cada um investido, que foi de 2018, né? Então, nós temos exemplos assim de que isso já funciona, de que colocar o dinheiro na cultura é investimento. Então, só que para isso você precisaria ser fundação cultural, né? Tem alguns entraves, porque como secretaria você não consegue participar desse processo, é mais difícil, tá? Como fundação, esse processo funciona de uma outra forma, porque não dá para fazer licitação nos mesmos moldes
de um processo normal. A cultura tem características muito próprias, né? Então, é sempre ideal que seja a fundação cultural, que aí também você pode participar dos programas que estão nascendo, principalmente nesse ano mundial de economia criativa e desenvolvimento sustentável. Vai ter programas internacionais de captação de recurso, né, para projetos específicos. Então, você tem que ter um CNPJ específico para isso. Não é possível você receber aporte com um CNPJ que tenha outras atividades, né? Certo. Elga, estão pedindo aqui para a gente falar mais sobre turismo. Eu vou fazer mais uma pergunta sobre turismo, mas lembrando, viu, é promessa que já a próxima live é inteirinha sobre turismo, tá? Tem muita coisa para a gente falar, mas uma pergunta, né, sobre esse tema é como é que a gente pode tornar, né, as festas, né, temáticas, as festas turísticas dos nossos municípios mais criativas, a gestão dessas festas. Porque uma época já foi, né? Uma época já foi, né, de ponta. Fez história. Gente, senta num papel e desenha a cadeia produtiva de uma festa dessas. Mas desde o produtor, por exemplo, a festa da polenta, né? Que tem em várias cidades. Mapeia a cadeia produtiva, desde o cara que produz o milho, o cara que processa, o moinho que vira farinha, até chegar na festa da polenta, nessa festa. Mapeia essa cadeia produtiva e traz todos eles para um festival, sabe? Para que nesse festival a gente possa ter negociações sobre o agronegócio, sobre a gastronomia, sobre as danças populares, a parte de arte, entende? Então, quando você consegue juntar essa cadeia com este olhar, você consegue criar. Na próxima, quando nós fizermos a live de turismo, eu vou trazer um exemplo que eu conheço do México, tá? Eu vou detalhar um pouco mais. Mas você tem que olhar para essas festividades como também um potencial de negócio, além da diversão, né? E fechar a cadeia com o máximo possível de possibilidades. Aí vira um ponto turístico, vira uma relação turística comercial imbatível. Helga, infelizmente, a pandemia continua e limita muito, né, essas festas e os grandes eventos, né, os eventos, né, dos municípios, né, o carnaval, né, por exemplo, enfim, entre outras, né, limitações. Na era digital, como tornar esse processo mais participativo e tão ágil, tão fascinante? Igual não pode ser, mas como é que a gente pode tornar esse movimento mais especial, mais participativo aqui nas telas? Que o que eu vejo durante algum tempo, né? Por algum tempo. Todas essas festividades, o carnaval, eles têm dentro da cadeia produtiva processos interessantíssimos que não estão sendo explorados. A gente pensa sempre na festividade do carnaval, de sair na avenida. Mas, por exemplo, a construção do carro alegórico, que é super complexo, porque envolve artesão, mecânico, serralheiro, marceneiro, tudo mais. Por que não transformar isso em um material que é apresentável através do mundo virtual? Então, eu não consigo levar a dança do carnaval, mas eu consigo levar como é que a gente pensa como é que chama a música que é puxadora? O samba-enredo. Como é que se chega no processo do samba-enredo? Quem é envolvido nisso? Então, tem tantas potencialidades em todas essas festas populares que podem ser apresentadas para o mundo virtual que não estão sendo exploradas, porque a gente tem um foco só no produto final. E é o processo de cada um deles que tem inúmeras possibilidades, né? E o mundo virtual, ele nesse momento, eu acho que é uma coisa muito positiva, porque ele abre mais uma cadeia produtiva. Tem que saber fazer vídeo, tem que saber produção, tem que fazer roteiro, filmagem, luz. Então, tem mais uma cadeia produtiva que vai gerar novos empregos e rendas para atender as necessidades para o mundo virtual. Softwares, por exemplo, nós ainda não temos plataforma para que o pessoal monetize apresentações artísticas, né? Então, isso é um mercado para ser desenvolvido, né? Muita gente usa o Simpla, mas acho que dá para pensar em uma outra coisa mais dinâmica também, né? Enfim, eu acho que tem muitos potenciais que podem ser aproveitados para o turismo mesmo, né? Através do mundo virtual. E a nossa próxima live, então, inteirinha, 100% sobre turismo. Fiquem ligados em breve. Deixa eu agradecer aqui o Giberson, lá de Brusque, o pessoal de Brusque está conectado aqui. Obrigado, Cida. Obrigado, Rose. Obrigado, Bruno Juliano.
Valeu também. Nosso amigo aí, ó. Alexandre, obrigado, professor Ao escritor, Alexandre, tá aqui de olho. A Alexandre, Elga fez uma live ótima com ele no final do ano passado. Parabéns, né? Autor de vários livros. Eu também já tive a honra de entrevistá-lo aqui. Obrigado, Alexandre. Nosso amigo também, MC aqui de Florianópolis. Elga, mais uma pergunta aqui. O que tem a ver moda, o mercado da moda, com economia criativa? Que vários municípios, né, aqui do nosso estado despontam historicamente há muitos anos na moda. A moda é fantástica. Eu tenho dois ícones que eu acompanho muito da economia criativa ligada à moda, que é o pessoal da Fundação Hering, que faz um trabalho maravilhoso lá, a Malheiros, né? Ana Amélia Malheiros, muito bom. E eu gosto muito do trabalho que o Ronaldo Fraga faz também, porque ele fala muito da identidade das pessoas através da moda. Então, a moda, ela é uma expressão cultural, né? A forma como nos vestimos, os tecidos que usamos, tudo relacionado na moda tem a ver com aspectos culturais. E também tem uma cadeia produtiva interessantíssima para que a gente troque esse conhecimento e busque soluções. Por exemplo, é bem conhecida a Camin, por exemplo, que usa fibra de bambu para os seus tecidos. Esses tecidos são extremamente agradáveis, né? Eles usam estampas muito lindas. Então, tem tanta coisa que a moda traz que pode fomentar esse processo da economia criativa, né? Inclusive ajudando vários territórios, as rendeiras, por exemplo, né? Era muito comum a gente ver as rendeiras fazerem o trabalho delas e ser comprado por um valor muito baixo e fazerem parte depois de vestuário caríssimo. Então, por que não desenvolver uma cadeia produtiva que tenha uma divisão equitativa dos rendimentos, envolvendo essas rendeiras para que seja uma coisa mais justa? Quer dizer, conforme o produto final ganha valor de mercado pelo seu valor cultural ou pelo interesse que desperta, por que a rendeira não pode participar desse lucro também, né? Eu já vi um projeto desses lá na África, que foi muito legal, né? Todo mundo participou. Então, o produto, o vestido que foi desenvolvido, que chegou à marca dos $180, por exemplo, mas o pessoal ali da primeira parte da cadeira que desenvolvia o batik recebia 15% sempre. E isso ajudou essa comunidade a desenvolver esgotos, escolas, sabe? Então você tem uma visão mais ampla, não é só a visão financeira, sabe, Maurício? Quando a gente pensa nesses processos, isso faz parte desse pensamento, é você pensar no que você melhora, no que impacto que você gera, o que você transforma a vida das pessoas, né? Obrigado, Thiago, pela audiência, conectado com a gente também, Thiago Mesquita. Elga, explica para a gente, mesmo no município onde a gestão, onde a cultura não está muito organizada, é possível que esse processo se inicie? Claro, claro que é possível, né? É só a gente fazer uma capacitação com esse gestor, fazer um trabalho de como essa engrenagem funciona, porque não tem cidade, não tem bairro que não tenha potencialidades que possam ser impulsionadas através desse pensamento, desse conceito de economia criativa, tá? Pode ser aplicado em uma cidadezinha de 2.000 habitantes até megalópolis de 25.000 habitantes, como acontece em 25 milhões, né, como acontece em São Paulo. São Paulo tem muitos movimentos de economia criativa. Inclusive, São Paulo virou referência porque nos últimos 3 anos o nome da Secretaria de Cultura é Economia Criativa, né? Eles alteraram, inclusive, o nome. Mas, olha, eu vou te contar um projeto de lá que eu sou apaixonada, que é o Comic Con da favela. Tá? O que aconteceu? Através desse processo de conscientização, né, de capacitação da economia criativa e das singularidades do bairro, tem um bairro lá, o Capão Redondo, que eu conheço, que eu morei ali perto, que era de altos índices de violência. Mas através dessa relação, dessa conversa, se descobriu que aquela juventude, que era a juventude que estava aí nesse balaio de gatos, né, é muito ligada à questão do Comic Con, daquelas vestimentas todas, né, do cosplay e tudo mais. Então foi estimulado para que eles montassem um festival. Hoje, acho que é um dos maiores festivais, quer dizer, a pandemia brecou isso, mas chegou a ter 25 mil pessoas vendendo vestuários,
games, desenvolvendo games, aliás, 1000 coisas em torno do Comic Con. Isso foi desenvolvido pelo próprio pessoal da favela, sabe? Então, eles receberam capacitação e formação e eles mesmos criaram isso. Então, a sociedade civil, ela tem toda a condição de desenvolver programas que vão mais ao encontro ao que eles desejam, só que a gente precisa desse apoio, dessa capacitação, às vezes até de uma questão de investimento financeiro, que eu também defendo para o Carnaval. Eu acho que o Carnaval, quando começa a trabalhar nesse conceito, ele precisa do investimento um ano, menos no segundo ano. Vai chegar um momento em que ele se torna autossustentável, sabe? Quando você aplica esses conceitos da economia da cultura e economia criativa. Sim. Elga, última pergunta agora aqui então, para a nossa amiga Elga. Deixa eu agradecer. Obrigado, Elizabeth. Obrigado, Cado Fernandes. Vig também. Travou aqui um pouquinho. Espera aí, deixa eu ver se volta. Para a gente fazer então a última pergunta aqui para a Elga. Voltou? Agora voltou. Vai dar certo. Elga, a última pergunta, então, para ti, que eu acho que vai ser a mais difícil desse nosso papo de 1 hora. É a seguinte, muitos municípios têm uma vocação cultural natural, né? E muitos municípios não têm. Por exemplo, Joinville, né, de onde tu falas aí ao vivo, tem a dança, né? É vocação. Itajaí é música. E aqueles municípios que não despertaram ainda uma vocação natural, né, que falta descobrir. Olha, é possível... Eu não vi até hoje nenhum município, por menor que esteja, que não tenha alguma coisa. Às vezes é a receita da vovó, é a forma que faz a fermentação do repolho, é uma bolachinha que é típica daquela região, a forma de assar um porco, ou a forma de fazer um determinado artesanato. Eu acho que isso não existe, sabe? É só uma questão da gente mapear. É só mapear. Porque eu acho que não existe nenhum lugar, porque a cultura faz parte do que somos, a forma como nós nos relacionamos com as nossas histórias com antepassados, com a natureza, com o local, com as outras pessoas. Então, isto já a cultura já é uma coisa intrínseca nossa. E faz parte do ser humano o fazer, a forma de fazer o seu alimento, de se relacionar, de produzir algo, né? Então, eu acho que isso não existe, Maurício, é só uma questão de identificar e mapear. O mapeamento seria, então, o primeiro passo, né? Do tema e também o mapeamento para o contato com os artistas, com os produtores também, né? Essa pesquisa. Isso não importando o tamanho da cidade, o mapeamento é imprescindível, porque nós não podemos fazer uma ação se nós não soubermos quem somos e o que fazemos e onde estamos. Então, se eu quero aproveitar o potencial dos setores criativos que existem na cidade, eu preciso saber quem são, o que eles fazem, onde é que eles estão, né? Porque eu defendo que, por exemplo, um setor criativo que está em determinado território, ele pode contribuir muito para que esse território também se desenvolva em torno daquilo que ele faz, né? Aquela coisa, eu faço cinema, eu preciso de vestiário, eu preciso de cenário. Então, por que não procurar todas essas minhas necessidades dentro do meu território? Então, eu já estou ajudando o meu território a ter uma circulação econômica, a participar de um processo, a gerar algum trabalho. Muitas vezes, questões culturais do próprio território acabam participando do processo. Então, acho que aí já é um início de trabalho, né, a partir do território do próprio setor criativo. Daqui. Elga, 20 horas, 28 minutos. Nosso papo está muito bom. Eu sei que o povo está pedindo aqui, está querendo mais perguntas. A próxima live está combinado, é sobre turismo, economia criativa no setor do turismo. Vai ser em breve, né, para a gente falar aí, para potencializar ainda mais o turismo nos pequenos municípios. Eu vou aproveitar a deixa, convidar o pessoal para ir lá no meu YouTube, que eu coloquei um teaserzinho sobre a palestra que eu desenvolvi especificamente para isso, economia criativa na gestão pública. Então, ali tem uma chamada para essa palestra, né? É uma palestra para ser contratada, porque realmente o conteúdo dela é um conteúdo que vai trazer transformações, né? Mas ali no YouTube eu coloquei um teaser que fala sobre o que eu estarei abordando nesse produto que eu desenvolvi, né? É o primeiro produto de 2021 e ele está voltado a todas as cidades, desde a menorzinha até a maiorzinha. Certo. Quero agradecer aqui o prefeito do município de Luiz Alves, Marcos. Obrigado, Marcos, que é referência em empreendedorismo e inovação
Luiz Alves, obrigado também ao meu amigo engenheiro Rubens, lá de Luiz Alves, secretário de Obras e Planejamento, faz um trabalho que é referência técnico, vocês precisam aí conhecer esse trabalho dele. Elga, última pergunta, por que 2021 é o ano oficial da economia criativa? Tá, isso é uma convenção que veio pela ONU, foi uma definição que todos os países envolvidos com a ONU colocaram a economia na pauta, porque reconhecidamente é um processo que leva ao desenvolvimento econômico e social. Tá? Vou aproveitar o gancho que você falou. O empreendedorismo criativo é a bola da vez. Quem trabalha nessas áreas criativas, ele é um empreendedor criativo, seja ele do teatro, seja ele do cinema, ou seja ele um artesão, ele é um empreendedor criativo. Eles hoje, eles são protagonistas para essas transformações todas, né? Então, estimular o empreendedorismo criativo na sua cidade já é um excelente passo para conseguir gerar essas transformações todas que nós queremos, né? E eu acredito que esse ano mundial, porque a economia criativa está muito ligada com a sustentabilidade, é por isso que a gente fala em colaboração e participação. Todos os processos que são desenvolvidos desta forma, eles acabam se autossustentando, porque você não ensina você não dá o peixe, você ensina a pescar. Então, se chega um momento que essa movimentação dos territórios até assim depende da gestão pública, porque eles aprendem a potencializar e valorizar e vão tocando. Então, essa sustentabilidade, ela é necessária hoje para que a gente possa estar sempre crescendo, sempre melhorando, senão a gente fica sempre no mais do mesmo, né? Então, acho que esse ano internacional ele vai contribuir para que países como o Brasil, que ainda estão tendo essa dificuldade de assimilar esse processo, façam parte desse trabalho coletivo imenso que o planeta vai fazer, né? São previstas várias ações em todos os países que eu acho que vão ser muito, muito estimulantes, sabe? Vão ser bem inspiradores. Elga, 2 minutinhos ainda. A gente falou sobre música, sobre dança, sobre moda e faltou o cinema. E me pediram aqui para falar que na pandemia o setor cultural que mais sofreu, que mais perdeu foi justamente o cinema. Muitos filmes estavam programados para ser filmados aqui em Santa Catarina e nós perdemos. O que falar sobre o cinema, então? Na economia criativa. Pois é, aí nós temos engessamento incrível, né? Porque esse pessoal que recebe leis de fomento, aí entra uma pandemia, eles ficaram engessados com as leis de fomento e com a possibilidade do que eles tinham que fazer. Agora, se a gente tivesse a possibilidade de trocar o olhar, de em vez do produto final, a gente focar o processo, que poderia ter sido uma saída para que esses setores se salvassem, né? Fosse possível, olha, tudo bem, eu não posso fazer o produto final, mas eu posso fazer um trabalho de capacitação, de orientação com relação ao processo de produção de luzes dentro do cinema, alguma coisa do tipo assim. Realmente teria auxiliado muito esse setor, né? Isso é uma outra coisa para a gente discutir, que é essa rigidez das leis de incentivo e de fomento, e principalmente não prevendo casos emergenciais como aconteceu agora. Então, acho que fica uma lição, né, de como é que a gente vai repensar esses modelos daqui para frente. Primeiro, porque a gente precisa pensar que eles sejam agora virtuais e presenciais, né? As leis de fomento hoje têm que abrir uma possibilidade maior, né? Isso? Inclusive, incluir o digital nas leis de incentivo, porque essa produção cultural não pode parar. Né? Nível federal, estadual... Não pode. Acho que eu concordo. Né? A realidade é outra. Eles sofreram muito, realmente. O cinema não teve muitas saídas, como as outras, né? Mas eu volto a falar, o teste do cinema é maravilhoso e super interessante. Se fosse possível transformar isso o processo num produto virtual, eles talvez teriam sentido menos o impacto, mas o engessamento das leis não permite, né? Mas acho que a gente tem muita coisa para discutir em função. A pandemia trouxe lições incríveis. Eu queria hoje uma outra pergunta aqui para ti. O nosso tempo, infelizmente, Elga, está acabando. Eu teria uma outra pergunta que vai ficar para a próxima conversa, que é como é que a gente inclui mais os jovens, a juventude, nesse processo criativo? É um desafio também para os municípios esse. Eu não entendi sua pergunta, falhou. Como é que a gente inclui mais os jovens nesse processo criativo? A juventude dos municípios?
Eu acho que é uma solução incrível para a questão do jovem, porque a gente está tendo muito problema também com relação à formação, né? Muitos jovens não conseguem ir para uma universidade, não conseguem terminar um ensino necessário com uma capacitação. E a área, os setores criativos dão essa possibilidade de você atuar. Então, por exemplo, a própria questão do cinema. Né, teve um projeto de Joinville genial, que acho que foi o Fabrício Porto, ele levou a garotada a fazer filmes de 1 minuto com o celular, e criou um festival com isso, sabe? E eles começaram, através desse festival, a registrar singularidades culturais de onde moram, questões de arquitetura, questões de usos, costumes, saberes, fazeres. Foi interessantíssimo, sabe? Então, eu acho que a gente tem possibilidades de desenvolver programas que gerem esse impacto social com uma outra visão de emprego e renda. Maravilha. Deu para... Deu? Essa nossa conversa de 1 hora vai ficar aqui na íntegra, no IGTV, no YouTube. Quero agradecer a audiência de todos vocês. Sexta-feira, às 7 da noite, a gente está de volta com mais um papo sobre gestão colaborativa, né? Como é que a gente pode fazer na prática os mandatos serem mais criativos? Sexta-feira, às 7 da noite, esse vai ser o papo. Obrigado, Renan. Obrigado, Juliana. Obrigado, Felipe, Ana Laura. E para encerrar, Elga, por que o poder... realmente, a gestão pública tem que se inovar. O protagonista desse movimento todo. Para a gente encerrar o papo, essa pergunta. Por que eu não consegui entender, ela ficou muito... protagonista, o motivador. Sim, Elga, por que o poder público ele tem que ser o motivador? Dentro dos 4 atores importantes para que a gente possa fazer essa engrenagem funcionar, a gestão pública é o coração, porque ela transita por todos os setores, né? A gente, no setor privado, você não transita, você tem que ser pela gestão pública. Então, ela é o coração desses processos de inovação. E, para mim, o sistema de desenvolvimento pela cultura é o pulso que o coração vai ter, né? Enfim... Vamos apostar, né, Maurício? Acho que a transformação está aí. Eu que agradeço todo mundo. Dias melhores virão. Excelente semana a todos. Semana 1000, com muitas ideias. Valeu.